Você sabia que montar um computador seguindo somente as recomendações básicas do fabricante de um software BIM pode ser um verdadeiro tiro no pé? Então se liga nesse vídeo que eu vou te apresentar um guia que foi feito pela Dell, pela Intel e pela Nvidia, onde nele você vai conhecer várias formas de montar o seu computador para trabalhar de forma perfeita com BIM. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu decidi gravar um vídeo baseado num arquivo que foi disponibilizado pelas empresas Dell, Intel e Nvidia, onde as três empresas se uniram para entrevistar diversos desenvolvedores, diversas empresas que trabalham com BIM em situações de projeto completamente diversificadas, e todas as três montaram um documento que é uma recomendação de como você deve montar a sua estação de trabalho de forma a trabalhar com BIM, não apenas na modelagem de uma edificação, mas trabalhar com todo o universo que o BIM engloba, que inclui também, além do desenho e da modelagem, inclui a questão da nuvem de pontos, renderização, realidade virtual e uma série de outras tecnologias que estão sendo cada vez mais integradas à realidade do BIM. Beleza? Então, por isso que de antemão eu já lhe digo logo que não adianta simplesmente você pegar as recomendações básicas de um fabricante de um software. Por exemplo, não adianta você ir no site da Autodesk e olhar as recomendações de uso do Revit, porque muitas vezes a gente extrapola as funções do programa em situações diversificadas e aquelas recomendações elas podem não ser suficientes para atender a demanda de hardware que o seu computador vai exigir. Então esse guia ele é fundamental e bem interessante por causa disso. Eu vou lhe apresentar ele hoje e se você já sabe que esse vai ser um conteúdo bastante útil para sua carreira, para sua vida no BIM, já aproveita para deixar o like, para se inscrever no canal e ativar o sininho, para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo e para você ficar ligado também nos próximos vídeos que nós vamos lançar aqui no canal, onde mais novidades como essa podem aparecer e te ajudar no seu desenvolvimento na sua carreira BIM, beleza? Faz essa força pra gente que eu tenho certeza que a gente vai te devolver isso tudo em dobro, maravilha? Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Cá estamos no site neurobim.com. Para aqueles que não sabem, nós da Neurobim temos o nosso site, nosso domínio próprio, que é o neurobim.com. Bem fácil de você digitar e acessar, não é mesmo? Mas qualquer coisa, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? E por que eu estou acessando o site da neurobim.com? Que eu quero aproveitar esse vídeo para fazer uma breve propaganda aqui do nosso site, né? Dentro do nosso site, nós temos aqui a descrição da Neurobim, nós temos os cursos, para quem não sabe também a gente vende cursos de Revit, Dynamo, você pode dar uma olhada aqui, mas o que eu queria falar mesmo é essa parte aqui, essa seção do nosso site onde a gente fala o que há de novo. De tempos em tempos nós vamos publicando aqui diversos artigos que são baseados no que há de mais novo dentro do universo da construção civil, certo? E um dos artigos é justamente sobre o assunto desse vídeo hoje, BIM e a demanda por hardware. Então veja que nós, há algum tempo, acho que foi em dezembro, se eu não me engano, aqui ó, não, foi em novembro, ó, em 13 de novembro de 2022, já tem 3 meses desde que desse momento que eu estou gravando esse vídeo agora, já tem 3 meses desde que nós publicamos esse artigo, e eu decidi gravar um vídeo sobre esse artigo porque eu achei que ele é tão relevante que ele merecia, além do artigo lá no nosso site, merecia também um vídeo. Mas fica aqui a dica para vocês assinarem o nosso site, é só vocês virem aqui ó, na home, na parte de baixo, vocês podem assinar o nosso site, é gratuito, a gente não vai cobrar absolutamente nada para vocês de vocês para isso. E vocês recebem por e-mail notificação sempre que a gente lançar uma notícia nova. Então vocês podem ficar por dentro dessas novidades se vocês acessarem o nosso site. E muitas vezes as novidades vêm primeiro no site e depois a gente faz um vídeo. Até porque o vídeo dá mais trabalho também para fazer, não é? Então, enfim, fica aí essa dica. Mas voltando ao assunto, eu acessei aqui o site da Neurobim porque aqui ó, eu disponibilizo o link para o guia que foi feito pela Dell, Intel e a Nvidia, beleza? Então se você quiser acessar também esse mesmo PDF, eu vou pedir que você acesse aqui a Neurobim, entre na notícia do BIM e a demanda por hardware, e aí você pode clicar aqui no link que você vai ter acesso a esse PDF, beleza? Valeu aí! Então voltando ao assunto, aqui nós temos o documento, ele foi todo escrito em inglês,
mas você pode, se você não souber ler inglês, você pode selecionar alguns trechos e colocar no Google Tradutor, que você consegue acompanhar a ideia, apesar de que é bem intuitivo, certo? Como é que funciona esse documento? Aqui no início ele explica o propósito, né? Falando o motivo pelo qual eles decidiram desenvolver esse documento. Aqui eles falam que eles chegaram a pesquisar 12 indústrias líderes que participaram de uma série de entrevistas que foram conduzidas em março e abril de 2022, que deram para eles os insights sobre a questão de como montar essas estações de trabalho específicas para cada um dos tipos de serviço, certo? E depois de muito estudo, muita pesquisa, eles dividiram as atuações BIM em 6 ciclos diferentes, em 6 setores diferentes, que estão categorizados aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a gente já ler traduzido, eu vou pegar aqui do próprio site da Neurobim, que eu já tinha traduzido anteriormente, mas basicamente ele separa aqui, ó, em desenho e modelagem da construção, captura da realidade, que seria trabalhar com nuvem de pontos, certo? E modelagem a partir de dados. Você tem a visualização, renderização e realidade aumentada e virtual, simulação da sequência construtiva e lógica, o que seria aquela coisa do 4D e do 5D também, certo? Pelo menos no meu entendimento, na leitura que eu fiz. Você tem a parte de coordenação, detecção de conflitos e análise construtiva. E por fim, a parte de canteiro, que eles colocaram aqui, o original estava escrito Field Work, eu traduzi como canteiro, mas pode ser que tenha uma outra tradução, certo? Eu puxei como canteiro. Então, esses são os seis, vamos dizer assim, as 6 áreas de atuação do BIM, em que cada uma delas exige uma estação de trabalho específica, exige um nível de processamento específica que pode demandar uma memória maior, um GPU, que é um processamento em placa de vídeo maior, um processamento de processador mesmo maior, entendeu? Mais espaço no disco rígido. Então, com esses setores de atuação do BIM, eles conseguiram classificar melhor a demanda de hardware que cada uma dessas zonas poderia solicitar da sua estação de trabalho, ok? E aí, ao longo do documento aqui, eles vão entrando em cada uma dessas zonas e vão descrevendo todo digamos assim, todo o processo de análise deles para justificar o porquê daqueles hardwares que foram escolhidos, daquelas configurações, daquele nível de memória, processamento, entendeu? Então, o texto, ele é bem longo. Se eu for ler os 6 aqui, a gente vai levar bastante tempo nesse vídeo, não é o nosso objetivo. Então, eu vou apenas exemplificar falando dos 2 primeiros, que é Design e Construction Modeling, desenho e modelagem da construção. E eu vou falar também do segundo, que é a captura de realidade a partir de nuvem de pontos, e modelagem desses dados capturados, ok? Se a gente pegar aqui, vocês vão perceber que todos seguem a mesma linha de raciocínio, todos são construídos da mesma forma. Eles sempre fazem aqui primeiro uma introdução sobre o que é, né, esse conceito. Depois eles trazem alguns workflows, que são fluxos de trabalho, ou seja, são 2 exemplos de trabalho dentro dessa zona aqui, ó. Então, dentro de desenho e modelagem da construção, eles trouxeram 2 exemplos. O primeiro exemplo é você trabalhar com o desenvolvimento mesmo do projeto para gerar o projeto de coordenação e produzir as documentações que serão levadas para a construção. É um exemplo mais básico de desenho e modelagem da construção, foi o primeiro que eles colocaram. O segundo, eles criaram um exemplo onde você gera as plantas mais para nível de fabricação e montagem. Seria o caso, por exemplo, vamos imaginar ter uma edificação de estrutura metálica. E aí você tem lá várias peças que serão montadas numa fábrica, né, numa indústria, e depois serão levadas para montagem dentro da obra. Então você tem plantas específicas com todas as dimensões e detalhamento dessas peças que depois serão levadas para a obra para montagem. Então, seria um segundo exemplo da produção de desenhos e modelagem da construção. 2 exemplos diferentes, ok? Então, ele traz esses 2 workflows, esses 2 exemplos, e depois ele detalha como seria a demanda de hardware para esses 2 exemplos. No caso, ele diz que tanto um quanto o 2 estão em mesmo nível de exigência de hardware, e aí ele fala que dentro do CPU, você precisaria aqui, ó, recomenda-se 4 GHz de processamento,
O GPU é justamente a placa de vídeo, a memória de placa de vídeo, e aí eles recomendam aqui 4 GB de GPU. Na parte da memória eles recomendam 3 GB, 32 GB, perdão. E por fim, no armazenamento, eles recomendam 1 TB em SSD, certo? Eu imagino, assim, claro que a gente sabe que tudo isso varia de acordo com o tamanho do projeto. Uma coisa é você pegar o projeto de uma casinha, outra coisa é você pegar o projeto de um shopping, de um hospital. Essas coisas divergem. Então eu imagino que eles fizeram essas considerações aqui imaginando projetos de grande porte dentro dessa zona de atuação aqui, ó, Design e Construction Modeling, ok? Então por isso que algumas exigências podem parecer extravagantes, podem parecer demais. 32 GB não é muito comum de se ver hoje em dia em alguns computadores, certo? 1 TB em SSD também eu não tenho visto muito por aí. Mas enfim, mas eu acho que eles criaram esses modelos pensando em projetos de grande porte, e vale lembrar também que esse guia ele foi criado lá nos Estados Unidos, onde o acesso a algumas peças de computador é mais barato do que aqui no Brasil, né? Então, de repente, lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá e por aí vai, às vezes os computadores realmente os computadores costumam ser mais potentes porque as tecnologias são mais acessíveis em termos de custo, certo? Então essa é a recomendação deles para essa zona com base nesses dois exemplos, ok? Se a gente for então para a segunda zona, onde a gente entra com a captura da realidade, o trabalho com nuvem de pontos, aí ele primeiro começa descrevendo, depois ele traz aqui alguns tipos de densidade de nuvem de pontos. E aí é interessante que ele aborda a questão da densidade, porque obviamente quanto mais denso for, ou seja, quanto menor for a distância entre os pontos, mais pontos você vai ter, e quanto mais pontos você tiver, mais processamento você exige, mais armazenamento no disco, porque um arquivo de nuvem de pontos, para quem nunca trabalhou com nuvem de pontos, pesa muito. Eu já tive a oportunidade de pegar uma vez um arquivo de nuvem de pontos, e olha que nem era lá essas coisas, era só a fachada de uma casa de 2 andares, era só a fachada de uma casa de 2 andares. O arquivo pesava gigabytes, gigabytes. Então, eu não sei dizer qual era a densidade daquele arquivo, eu acho que não era uma densidade muito grande, mas realmente são arquivos muito, muito pesados e exigem muito processamento, certo? E aí ele faz questão aqui de falar da questão da densidade, a influência que a densidade tem na operabilidade desse tipo de arquivo, certo? E aí depois ele traz 3 workflows, 3 exemplos. O primeiro seria o caso em que uma empresa produz o arquivo de nuvem virtual, o arquivo de nuvem de pontos, perdão, que seria justamente a empresa que tem um scanner, normalmente são scanners a laser, que eles vão levando para o local e vão fazendo o cadastro, né? Hoje em dia tem até drones que o pessoal usa para flutuar sobre uma região, uma construção, e o drone ele usa também a tecnologia de lasers para poder capturar os pontos ali daquele espaço e faz todo o levantamento, até mesmo topográfico de uma região. Então, esse é o primeiro exemplo, é o exemplo da empresa que gera esses arquivos. O segundo exemplo é o exemplo da empresa que pega esse arquivo e modela a partir dele. Então ele tem a nuvem de pontos e vai começar a gerar o seu projeto dentro do seu software BIM a partir daquela nuvem de pontos. E o terceiro exemplo é o exemplo da pessoa que usa a nuvem de pontos para medir o desempenho, o desenvolvimento do seu projeto. Como assim, Lucas? Por exemplo, já que a nuvem de pontos ela mede a realidade daquele local, você pode usar ela para medir, por exemplo, se a sua rampa está com a inclinação correta. Porque você vai fazer ali a medição dos pontos de altura e depois você pode jogar num computador e verificar se aquela inclinação, né, as diferenças de alturas estão condizentes com o que tinha sido planejado. Você também pode usar para verificar, por exemplo, o prumo de uma fachada, verificar se está desaprumado, se não está, entendeu? Então são medições que você pode fazer ao longo da construção para verificar se o seu projeto ele condiz com aquilo que tinha sido projetado, certo? E até para permitir que você tome decisões antes de você avançar alguma etapa
que talvez gere um retrabalho, não é mesmo? Então esses são os 3 exemplos de uso da nuvem de pontos. E aí ele traz depois aqui, para cada um dos exemplos, exigências de CPU, GPU, Memory e Storage, né? Armazenamento, memória, placa de vídeo e processador. O primeiro é disparado, o mais pesado de todos, 4 GHz. O processador até que não botaram muita coisa, mas colocaram 8 GB de GPU, o que é muito. 8 GB de placa de vídeo é bastante. Você pesquise depois placas de vídeo com 8 GB, você vai ver que são bem carinhas. E 128 GB de memória, isso aqui é realmente assustador, né? Se 32 GB já é fora da realidade assim do Brasil, imagine 128, 4 vezes mais, né? Isso aqui é bem distoante mesmo, né? E ainda falam da questão de você ter 2 terabytes de SSD, né? E ainda, na verdade, você ter... Na verdade, ele fala sobre você ter dois armazenamentos, um principal com 2 terabytes e ainda teria um secundário com 4 terabytes por causa do tamanho dos arquivos, né? Porque eu mencionei que realmente são arquivos muito pesados. E lembrando, de novo, eu acho que eles trabalharam com hipóteses de arquivos realmente muito grandes, onde você faz ali um cadastro. Eu já vi cadastro de nuvem de pontos de um aeroporto inteiro. Eu já vi também cadastro de nuvem de pontos de todo um estacionamento de uma universidade, entendeu? Então são arquivos muito pesados, se você aumentar, ainda mais se você aumentar muito a densidade, não é mesmo? Então aqui a gente tem aqui uma exigência bem grande. É o mais pesado de todos. No segundo, eles reduzem aqui a memória para 64 GB, é o caso da pessoa que vai modelar a partir da nuvem de pontos. Ele não vai gerar o arquivo de nuvem de pontos, ele vai modelar a partir da nuvem de pontos, ele já recebe a nuvem de pontos pronta. Então ele precisa de 64 GB de memória, metade, 6 GB de placa de vídeo e 2 TB de SSD. E no último caso, onde ele vai usar para situações muito esporádicas, né? Aí ele já precisa de 32 GB de memória, 4 GB de placa de vídeo e 1 TB só de SSD, certo? O processador é sempre 4 GHz. E então é isso. Veja que assim é um guia interessante. Você pode usar ele para ter uma noção, principalmente se você tiver uma empresa, se você estiver começando assim a investir realmente pesado para permitir que o seu negócio possa crescer dentro do BIM. É interessante você conhecer essas métricas, não que você vá montar um computador com 128 GB de memória, mas é interessante você conhecer isso. É interessante você conhecer essas limitações para você não se frustrar depois, porque muitas vezes a gente chega, olha lá as recomendações do fabricante, a Autodesk mesmo fala que 16 GB de memória é suficiente para você trabalhar com Revit no recomendado. Entendeu? Aí você põe 16 GB de memória, compra uma placa de vídeo ali de 2 GB, coloca um HD de 250 GB de SSD, e aí quando você pega um arquivo mais pesado, você vê tudo travando e fala, poxa, que merda, eu joguei meu dinheiro no lixo, mentiram pra mim, entendeu? Então é interessante a gente ter essa visão das exigências de hardware, principalmente quando a gente decide engrenar nessa vida do BIM e crescer lá dentro, cada vez se desenvolvendo mais, pegando projetos cada vez maiores, aumentando a equipe, certo? Você tem que ter esse conhecimento na sua cabeça, você tem que ter isso em mente. E se você for algum BIM Manager que estiver à frente de uma empresa de grande porte que deseja implementar o BIM, é muito importante você levar isso para a diretoria, levar isso para o financeiro, para eles terem noção também de custos que a empresa terá caso ela queira continuar crescendo dentro do universo do BIM. Beleza? Então fica aqui essa dica. Eu achei esse documento muito intuitivo, muito interessante. Serve como uma boa base para você começar a entender, né, o potencial das coisas. E é interessante porque ele não foi feito por nenhum fabricante específico, ele não foi feito pela Autodesk, ele não foi feito pela Graphisoft, certo? Ele foi feito por desenvolvedores de hardware. A Intel desenvolve processadores, a Dell desenvolve computadores, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Desenvolve computadores mesmo, né? E a Nvidia desenvolve placas de vídeo. Então veja que foram desenvolvedores de hardware que se uniram, entrevistaram empresas e montaram esse guia para orientar as pessoas sobre o uso, como fazer um bom uso do BIM em suas estações de trabalho. Maravilha? Então é isso.
espero que eu tenha te ajudado hoje a entender um pouco mais sobre essa demanda de hardware que o BIM tem exigido cada vez mais dos escritórios, certo? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu tenho certeza que esse é um conteúdo aqui muito exclusivo, certo? Eu sempre tento buscar informações de fora, porque é óbvio que a novidade, quando se trata de tecnologia, vem primeiro de fora, para depois chegar aqui no Brasil. Então eu sempre tenho um trabalho de buscar esses guias, essas notícias fora do Brasil, e eu sempre faço essas atualizações aqui no site e depois, eventualmente, eu trago para aqui para o nosso canal. Então fica de novo a recomendação para você se inscrever no canal para você receber essas notícias e também cadastrar aqui no site da Neurobim para você receber os artigos por e-mail, beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção até agora e eu te vejo no próximo vídeo.